Fala, galera! Saudações rubro-negras! Um abraço para toda essa nação maravilhosa, um abraço para a galera do grupo mais querido do mundo, um abraço para a bancada inteira. Pô, que bancada bonita, hein? Só tem fera, hein? Só tem gente feia aqui, mas só tem fera. Olha quem tá aí, ó, com a gente. Marcos Adriano. Galera, fiquem à vontade, vamos fazer uma live bacana, tem muito assunto para a gente falar aqui, nós vamos debater. Lembrando que cada um tem a sua opinião, certo? E vamos respeitar de cada um. Quem quiser pode comentar aí, para participar junto da live com a gente. Eu já vou aqui começar com essa fera aqui, ó. Marcos Adriano, dá saudações para a galera aí, meu irmão. Fala, galera, saudações rubro-negras do Marquinhos Adriano, grande cheiro no coração de vocês. Grande abraço aí para essa galera maravilhosa, como o Jorginho falou. Pô, parece um zoológico, velho, só tem fera nessa bancada. Grande abraço a todos vocês. Tamo junto, Jorginho, tamo junto. Caramba, vamos falar de Mengão, vamos falar do Mengão de domingo, do Mengão de amanhã, do Mengão de sempre. É aqui. Rubro-negro no sangue, Jorginho. Vamos lá, galera. Ótima noite a todos. Só para deixar a galera aqui atenta, você que está assistindo a live aí, quem você colocaria para jogar contra o Bahia no gol? O Hugo? Boa. Boa. Voltou aí. Quem você escalaria no gol contra o Bahia? Fala pra gente aí. Valeu? Então, Frank, traz saudações, maneira aí pra rapaziada. Pois, rapaziada, boa noite a todos da bancada, boa noite a todos presentes aqui no nosso chat. Já quero dar 3 parabéns. Parabéns para o nosso Gabigol, atrasado pelo seu aniversário, que foi presenteado com aquele passe do Michael, fez o gol, fomos vitoriosos daquela partida contra o Santos, então parabéns, Gabriel Barbosa, Gabigol. Parabéns, rapaz, João Fernando, que veio da base, tá lá, relacionado para amanhã, tá lá, vai estar no banco de reserva, né, no jogo lá, frente ao Bahia, e parabéns para o Flamenguinhos, pois é, acabou de receber a placa de 100 mil inscritos, se você ainda não é inscrito no Flamenguinhos, vai lá, se inscreve no YouTube, porque eles merecem. Quero dar um grande abraço para o grande Jorge Chanelli, meu parceiro, Marcelo Melo, pro grande Marquinhos, Adriano e o Luiz. Abração, tamo junto. Grande live especial com um montão de fera aqui. Vamos debater muito assunto bacana. Tamo junto. Marcelo, vamos lá, você que é fera aí, meu irmão. Se apresenta pra galera aí pra gente começar esse bate-papo. Vamos nessa, com o maior prazer. Primeiramente, boa noite aí, a rapaziada da bancada, Marcos Adriano, Jorge Chianelli, Franklin Mauache, Luiz Lima, Nação 81. Rapaziada, vamos nessa, muito assunto pra gente conversar. O jogo de domingo foi um jogo que gerou bastante assunto, né? Muitas novidades, muitas coisas que aconteceram. Temos amanhã um jogo importantíssimo fora de casa, contra o Bahia. Rapaziada, tem muito assunto aí pra gente debater aqui na nossa live. E vai ser um prazer enorme, né? Pra gente, nós flamenguistas, vai ser uma grande paixão falar de Flamengo, falar de futebol. E vamos nessa, rapaziada, que assunto aqui não falta. Saudações rubro-negras. Valeu. E agora eu quero agradecer essa fera aqui, ó, aí em cima lá, ó. Luiz Lima, do Nação do Boa 81, que está cedendo aí a plataforma pra gente. Muito obrigado, Luiz. Seja bem-vindo, cara. Fica à vontade aí, meu irmão. Pode deixar as tuas saudações aí. Boa noite, galera que está nos assistindo nesse momento. Dizer a satisfação de estar participando da live com o Marcos Adriano, né, ex-jogador do Mengão, que deu alegria a essa nação sempre, quando jogou. Ao Frank, que já é parceiro nosso, o Marcelo também. E dizer, Jorge, que sempre é um prazer estar contribuindo com o grupo mais querido do mundo. Quando precisar, Luiz Lima está aqui junto para falar de Mengão, porque eu amo o nosso Mengão. Então, falar de Flamengo, para mim, é paixão, é sempre motivo de alegria. E obrigado pelo convite. Valeu. Deixa eu lembrar aqui uma coisinha. Hoje eu recebi uma ligação, cara. Vou deixar aqui um abraço para ele, desejar muita sorte para ele, que é o Ferreirinha, o grande Udemar.
vai treinar o time de Itubiara, lá do Goiás. E o Demar tem toda a minha força, todo o meu apoio. Sucesso, Demar. Tamo junto. Galera, eu vou começar com um assunto técnico. Eu vou aproveitar o Marcos Adriano, que está aí, que o cara é fera, né? O passe dele é caro, então vamos aproveitar ele. Marquinhos, o que acontece? Muitos torcedores querem ver, tá querendo ver Tuller e Rodrigo Caio jogando junto. Porém, os dois jogam na mesma posição. E você é um exemplo disso, cara, porque você é destro e jogou na esquerda, inclusive, foi o melhor jogador do Brasil em 95, jogando na esquerda, sendo destro. Você acha que isso atrapalha, Marquinhos? Ele não pode mudar a posição, não pode jogar na outra posição? Olha, eu acho que no momento, né, principalmente pela fase, é uma fase de transição, é uma fase que estamos recomeçando, né, depois daquele ano maravilhoso de 2019, que graças a Deus a gente ganhou quase tudo, né? Chegamos numa final no Campeonato do Mundo, que há muito tempo a gente não chegava. E é como eu te falei, é uma fase de transição. Nesse momento, o que o jogador nesse momento tem que ter na sua consciência? Principalmente se unir ao grupo, se unir ao treinador, né? Se a gente acha dificuldade, se a gente está vendo dificuldades, principalmente no elenco, de achar, né, uma peça, principalmente que se encaixe naquela, né? Tipo, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, que eu comecei na lateral direita, como você próprio falou, depois foi uma obrigação, né, do treinador, que precisou de um lateral esquerdo que não tinha canhoto, né, me usou ali, principalmente não para quebrar galho, quem quebra galho é macaco gordo, né? Então me levou, me deu confiança, graças a Deus fui e deu certo, né? Então nesse momento eu acho que a consciência deve se prevaler, principalmente a vontade. Eu acho que esses caras, quem vestir essa camisa rubro-negra, pode ter certeza de todos, né? Tanto para o Trulli como qualquer outro, se entrar, que dê tudo certo e vamos recomeçar a nossa caminhada maravilhosa para nos dar uma confiança melhor a nós hoje, ao torcedor rubro-negro, Jorginho. Valeu. Essa eu vou mandar para o Frank, que o Frank é fã do Domenech. Frank, é o seguinte, Bruno Henrique suspenso, Gabigol não viajou. Qual o ataque que você escalaria para esse jogo, o Frank? Irmão, primeiramente, deixa eu perguntar aqui, como é que tá a minha internet? Tá agarrando? Tá beleza? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá bom? Então, irmão, tu confundiu o cara que tu mandou a pergunta aí. Torço muito pelo Domi. Eu torço demais, porque ele é treinador do clube que eu sou louco, de paixão, Flamengo. Então, todo treinador, todo jogador, todo dirigente que estiver ali no nosso Mengão, eu torcerei, entendeu? Mas eu não sou fã do Domi, não. Eu quero deixar bem claro que até esse exato momento há controvérsia de tudo que ele vem falando, que ele vem fazendo. Dizendo que não ia mudar muita coisa e mudou tudo, tá? Bom, aí o pessoal fica com o negócio de comparação, acho que não tem que comparar Jorge Jesus com o Domi. Jorge Jesus já é passado, porém, as conquistas, elas são muito recentes, muito presentes na nossa memória e acabam, obviamente, comparando. Então, eu acho o seguinte, eu não consigo te responder, Jorge, vai fazer, não sei responder. Eu sei o que eu faria. O que o Domi vai fazer, eu não sei. Eu quero o seguinte, o time que ele levar a campo, que ganhe, seja de 1-0, meio a 0. Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Tendo em vista de que ele colocou o nosso melhor zagueiro na lateral direita. Ninguém esperava por isso. Ele escalou o René, que acabou sendo o melhor lateral da rodada e nos surpreendeu na lateral direita. Então, não sei o time que ele vai... Eu sei que eu faria o óbvio. Não vai jogar o Gerson, que ficou no Rio de Janeiro no tratamento do ombro, que ele sentiu um incômodo no ombro esquerdo. Thiago Maia e Arão, acabou. Não vai jogar o Gabi, porque ficou aqui com entorse no pé. Pedro ou Pedro Rocha, e acabou. Não tem que inventar. Então é isso. Se tratando de lá da zaga, a pergunta que você fez para o nosso grande Marcos Adriano, fera aqui da bancada, ex-jogador do Mengão,
que jogava nas duas laterais. A zaga do nosso oponente, o nosso rival aqui do Rio de Janeiro, que cai todo, tem 2 canhotos. É uma das zagas menos vazadas. Eu já vi isso em outrora. O que é difícil é botar o esquerdo para jogar na direita. Então eu acho que já passou da hora de jogar Rodrigo Caio e o Tuller. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que o grande Marcelo Melo pensa disso daí. Ô, Franklin, você, na verdade, cara, eu tenho uma opinião formada aqui sobre o Domenech. Perdão, galera. Eu tenho uma opinião formada sobre ele e vai muito na sua linha aí, tá certo? Só que com um aditivo, um adeno, tá? Porque, assim, quando você é auxiliar técnico, né? Quando a pessoa é auxiliar técnico, o profissional trabalha de auxiliar técnico, é muito diferente de você ser técnico, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, quando você tem o conhecimento didático do futebol, né? Você estudou, você conhece muito tecnicamente ali, taticamente do futebol, ok, beleza. E só isso não te credencia a ser um bom treinador de futebol. Por quê? Porque existe uma coisa que é extra-campo, não tem como estudar isso, que é a capacidade de você comandar um elenco, tá certo? A capacidade de você gerir pessoas, a capacidade de fazer com que os funcionários da sua empresa, né, quando você, fazendo uma analogia de técnico e dono da empresa, né, quando você é técnico, você tem que ter essa capacidade de fazer os jogadores comprarem a sua ideia. Ponto. Então, partindo daí, desde o início da contratação do Domi, eu já era contra. Porém, não existiam tantas opções assim no mercado, ele veio. Ele chegou e realmente, Franklin, ele prometeu que não ia mudar muito, né? Veio com aquela história, com aquele papo, com aquela conversa, de que ia chegar mudando aos poucos e fez tudo diferente, né? Exemplo, 3-0 que a gente tomou do Atlético Goianiense lembrou muito aquela situação que aconteceu lá com o Emelec, né? Na ocasião técnica era o Jorge Jesus, né? Botou o Rafinha lá na ponta direita, etc. e tal. Bom, eu acho que o Domenech, nós vamos precisar nos acostumar com um estilo, não só um estilo diferente de jogo, mas um estilo diferente de escalações, tá certo? Ele já demonstrou e já disse isso publicamente, que ele não vai repetir times, ele vai ser o oposto do Jorge Jesus, vai ser parecido com o Sampaoli. Cada jogo vai ter pelo menos 1 ou 2 peças jogando, iniciando a partida titular, peças diferentes. Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai precisar se acostumar. Eu tenho, né, na minha ideia de jogo do time principal, esquecendo essa questão do Gerson e do Gabigol, mas o time é basicamente Diego Alves, Tuller, tá? Tuller, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Isla, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, fechando o meio de campo. Na ponta esquerda, Bruno Henrique, na ponta direita, Everton Ribeiro, e o centroavante Gabigol. Acabou, não tem o que inventar. Mas o jogador se lesiona, no treinamento um jogador ou outro se demonstra muito bem, se desenvolve muito bem, merece uma chance. Aí varia muito do técnico, mas eu acho que ele está inventando demais. E isso está dificultando a compreensão dos jogadores. Só para complementar, eu mudei um pouco a minha opinião com relação ao Domi. Antes eu estava muito intransigente com relação à presença dele comandando o time do Flamengo. Hoje, eu percebi que os jogadores estão comprando a ideia dele sim. Algumas atitudes, Gabigol vai lá, faz o gol, vai lá abraçar o Domi. Esse jogo contra o Santos, eu senti ele um pouco mais ativo no campo, que essa questão da postura dele na beira do campo vai muito disso que eu falei, da personalidade da pessoa, né? Eu acho que se ele está lá no campo, na beira do campo, e não fala nada, fica de braço cruzado, apático, ele transmite essa apatia para os jogadores, na minha opinião. Então, não é porque o técnico dá chilique na beira do campo que ele é bom, não é isso. Mas o técnico tem que jogar junto com os caras, pô. Então, eu estou começando a querer acreditar mais no Domi, rezo muito, torço muito para que dê certo, mas realmente vamos aí sofrer bastante pela falta do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus foi o cara.
partindo do princípio aí, que eu falei, o Marcelo falou, grande Marquinhos, você é profissional e jogador do Flamengo. Tecnicamente, o que você está achando disso daí? Precisa realmente um time de futebol ter aquele coletivo, entendeu? Aquele entrosamento para poder fluir ou dá para funcionar do jeito que o Domi quer implantar no Flamengo aí? Ó, duas coisas fundamentais que o Marcelo falou, e eu concordo indo e voltando com o que ele falou. Primeiramente, o treinador não precisa dar chilique na beira do campo para dar uma sacudida no time, mas o treinador falando, né, gesticulando positivamente, pode ter certeza que dá um gás melhor ao jogador, principalmente quando não tem a torcida em campo, entendeu? Que a torcida, com certeza, é o primeiro, é fundamental para o jogador se sentir ótimo dentro de campo, é aquele que leva, é aquele que dá um gás a mais ao atleta. Mas o treinador, ele tem que incentivar, ele tem que gritar, às vezes xingar no bom sentido, como o ótimo. Pô, Tele Santana era muito risinza, mas, pô, olha o risinza que ele era para dar uma força, um gás maior aos atletas. Entendeu? Luxemburgo também, entendeu? Vários treinadores que eu passei. Outro também ponto fundamental que o Marcelinho falou, é que o treinador falou que não ia repetir, né, 2 jogos com a mesma equipe. Pô, se der certo, se o time começar a ganhar, por que não? Agora tem que colocar o jogador que está bem e quer jogar. E eu dou uma opinião, não cornetagem, mas eu dou uma opinião. Tem jogador que está no banco, que está babando para entrar e para vestir essa aqui, ó. E não é qualquer um que veste, não. Tem jogador babando para entrar e para jogar. Se Deus quiser, que dê tudo certo. E valeu, parabéns, Marcelinho, pelo seu toque. Frank, tamo junto. É isso aí, meu querido. E o grande Luizão aí, Luiz Lima. O que você acha, Luiz? Entrosamento ou rodagem da equipe? Então, eu queria partir do princípio do que foi falado aqui, quando se falou da maneira que ele improvisou o Rodrigo Caio na lateral direita. Então, assim, nós temos um exemplo aqui na bancada que foi um cara que saiu da direita para ir para a esquerda. Isso é fato. Aí o Adriano, que não me deixa mentir, isso aconteceu com ele. Então, assim, eu acho que o problema não é o cara ser improvisado, o problema é o cara querer ser improvisado, é a vontade de jogar. É o que tem acontecido com o Tula, né, Luiz? Que eu discordo. Ajudar, né? Ajudar. Eu discordo do Tula, um cara novo, que nunca vai conseguir ser titular no lugar do Rodrigo Caio. Então ele tem que chegar e abraçar a oportunidade, porque ele está jogando no mais querido, no Mengão. Então, para mim, precisa o Tula acordar para isso. Essa é a minha visão. A outra visão, quando vocês falam de improviso também, que ele fez, a gente viu o Jorge Jesus colocar o Gustavo Henrique na lateral direita, com um lateral direito de ofício no banco. E a nossa torcida não fez crítica ao Jorge Jesus. Então, assim, como é o Domi que está chegando, aí todo mundo está criticando. A nossa torcida está muito exigente nesse ponto. Então, eu parto desse princípio. Outra coisa eu vejo, o Marcelo falou aí do Bruno Henrique ser como titular, né? Eu não vejo hoje o Bruno Henrique merecendo ser titular, é uma opinião minha. Eu acho que o Bruno Henrique voltou um pouco abaixo daquilo que nós vimos e assistimos o Bruno Henrique em 2019. Baixo. E para mim, Frank, respondendo agora a sua pergunta sobre questões físicas, eu acho que o time do Flamengo é aquilo que o Domi falou e que o Marcos Braz tentou desmentir. O time do Flamengo não está bem fisicamente. Os caras começam jogando bem no primeiro tempo, 15, 20 minutos depois os caras dão uma caída de produção. Então dá a entender, quem jogou bola sabe disso. Condição física para o atleta é necessária. A gente está vendo o Gerson cansando. Bruno Henrique, no último jogo agora contra o Santos, eu vi o Bruno Henrique não partia com uma bola, cara, para cima da zaga, porque parece que está preso. Ou está com a cabeça lá no Benfica, não sei. Mas a minha posição hoje, o Bruno Henrique deveria estar comendo um banquinho já, que tem jogador aí, como o Adriano falou, tem jogador lá no banco que está babando mesmo para entrar e dizer assim, eu vim para tomar conta da posição. Ô, Luiz, Fala, isso aí eu concordo contigo também, cara. Eu acho que, assim, eu fiz um esboço, assim, do time, porque não tem também como esquecer do Bruno Henrique, porque ele está numa fase ruim, né? Mas, realmente, cara, o Bruno Henrique, ele tá mais para Geovânio do que para Bruno Henrique. Isso já tem alguns jogos, né? Realmente, eu acho que você falou certíssimo, concordo com você. Eu acho que no lugar ali do Bruno Henrique poderia começar a fazer mais testes, colocar para jogar o Pedro Rocha ali,
entendeu? Porque eu tenho certeza que ele vai entrar e deve estar com fome de bola, inclusive nos treinamentos, são as notícias que rolam nos grupos, né? Ele está fazendo um ótimo trabalho e está realmente chamando bastante atenção pelo trabalho que ele tem feito aí nos treinamentos. Acho que poderia, sim, o Bruno Henrique comer um banquinho, até porque fez muito bem o banco para o nosso Arrascaeta, hein, rapaziada? Vocês não acham? Foi o Arrascaeta pegar um joguinho no banco, rapaz, o cara tá comendo bola, meu. Então, grande Luiz Lima aí, o grande Marcelo, vou dar continuidade nesse assunto já para a gente encerrar. O que acontece? Eu joguei no Fluminense, nos juniores do Fluminense, eu sempre fui destro. E eu joguei no time do Lira, técnico Lira, presidente Alcides Antunes. E eu, como destro, eu jogava nas duas. Tinha jogo que eu jogava na lateral esquerda também. Tá o Marquinhos aqui, que não mentir, que o cara que é destro jogar na lateral esquerda não vai encontrar muita dificuldade, que ele vai trazer para boa e vai bater. Tá o Marquinhos que não me deixa mentir. Já o lateral esquerdo de origem, não estou dizendo o cara que joga lá, não. O lateral esquerdo, o canhoto de origem, o Felipe Luiz, um René, o Paulo Sérgio, por exemplo, Paulo César, jogou no Fluminense, chegou na seleção brasileira, destro, jogando na canhota lá. Então, o que acontece? O cara que é canhoto na lateral direita, ele joga todo torto. O Marquinhos Adriano, que foi convocado até para a seleção brasileira, ele é destro, mas jogava muito bem na canhota também. Então, há uma grande diferença de um René ir para a esquerda do que um Pará, por exemplo, me desculpa até estar dando o exemplo do Pará, um Pará jogar na esquerda. Há uma grande diferença nisso daí. E a gente contesta o Domi por essa loucura que acabou a rodada dando certo, que o René, ele se preocupou muito com a marcação. Que dicas de passagem, o René marca muito bem. A gente não pode ser insano aqui e dizer que o cara não marca. Eu sou um defensor do René até na esquerda. Eu sempre defendi o René na dele e o Ilharão também. Acho dois monstros. Sempre achei bons jogadores. O René tirou muitos gols que eram praticamente gol feito dos caras dentro da linha do gol lá com o Diego Alves. E ninguém fala. O Ilharão é uma coisa, então sempre defendi o... Mas eu não gosto quando ele faz uma improvisação como é. Eu quero saber do nosso Marquinhos Adriano o que ele acha. Porque, assim, ali na direita, eu podia colocar um Tuller, por exemplo, na base jogou de lateral direito. Podia meter ali um 3 zagueiro para ele jogar por ali, a marcação seria a mesma. Vocês estão entendendo? O lance do Bruno Henrique, eu concordo com o Marcelo na escalação. Por que eu começo com o Bruno Henrique? Qual foi o jogador que voltou voando na pandemia? Me cita um. Na minha concepção, nenhum. Só que o Bruno Henrique foi o que mais se... E na minha concepção, não quero cravar nada aqui, eu acho que o lance dele ser aliciado pelo Benfica, do grande Jorge Jesus, deu uma mexida com ele. Eu acho que foi isso, mas eu ainda continuaria insistindo com o BH. Quero saber do grande Marquinhos. Diz aí, meu mano, com toda sinceridade, eu tô errado, eu tô... Entendeu? É difícil mesmo jogar dos dois lados, o nosso Luiz Lima tá com razão. Um grande jogador da bancada para poder expor nossos... Cara, você falou tudo, Franklin, você falou tudo. Eu acho que, para os inteligentes, poucas palavras bastam, né? Eu acho que é fundamental, você citou o Paulo César, né, que chegou na seleção brasileira. Nada melhor do que citar também o nosso Júnior Capacete, né? Que foi um dos melhores do mundo jogando de lateral esquerdo, destro, né? Meu paizão no Flamengo foi o cara que me levou, um cara que eu devo muito, e é um cara que, com certeza, eu sou um cara suspeito de falar dele. E você falou muito bem, e surpreendeu bem também, até porque o René, ele marcou um dos principais jogadores do Santos, o Baixinho, que é correria, marcou o Baixinho, entendeu? Segurou a bronca, na hora que cortava para dentro, ele tinha a facilidade, né, de fechar com a perna canhota, então tinha essa facilidade. É lógico que ele teve várias dificuldades, né, não chegava no fundo para cruzar, até porque, e vou endossar muito mais o que você falou, que o Marcelo falou, né, que o destro jogando na lateral direita
eu não sei por que ele tem uma facilidade, né? Falo por conta própria. Mas o canhoto, ele é canhoto raro, meu irmão. Ele é canhoto fera mesmo. Então, parabéns pro René, né? Lógico que falta muita coisa ainda pro lateral direito. É lógico que na esquerda ele rebenta, como rebentou em 2019. Mas é isso aí. Eu acho que, com certeza, o importante de tudo, como o próprio Luiz falou também, é a humildade, é a sinceridade. E esse momento, na hora da dificuldade, é hora de quê? De vestir o manto e ajudar, seja em qual posição que for, meu camarada. Negócio de entrar e ser titular e vestir isso aqui, você tem que comer grama, meu irmão. Para vestir essa aqui, você tem que comer grama. Então, nesse momento, é hora da humildade e da simplicidade, cara. Isso é que eu acho. É uma outra coisa que eu acho que eu vou complementar aí o que o Marquinhos falou. Isso, inclusive, acho que já foi feito uma reunião aí com o Marcos Braz, os jogadores, né? O Domi. Eu vejo, na minha humilde opinião, tá certo? Que essa má fase do Flamengo, ela passa muito pela questão extracampo, psicológica dos jogadores após a saída do Mister, do Jorge Jesus. Então, o que aconteceu, na minha opinião? Os jogadores se abalaram com aquilo, com aquela saída que eu acredito que foi meio que inesperada. Só quem sabia era o Jorge Jesus, ele não passou para ninguém. Inclusive, isso é uma coisa que eu critico bastante, essa atitude dele. E os jogadores se sentiram, e somado a quê? Há 4 meses parados, pandemia, jogar sem torcida. Então, acho que, com todo esse extracampo, acho que era muito necessário uma conversa, uma reunião entre os jogadores, o Braz, o Domi e mais alguém, o Spindle, o próprio presidente, uma reunião. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que todo time campeão, todos eles, me corrija se eu estiver errado, Marquinhos, que você foi jogador, todo time campeão é muito unido. Você percebe a união do grupo, os caras jogam um pelo outro. E eu acho que isso está faltando um pouquinho ainda no Flamengo. Acho que existe esse lado que precisa ser trabalhado. Só para complementar aí o comentário do nosso amigo Marcos Adriano. Marquinhos, fala você, Luiz. Manda brasa, meu amigo. Então Marcelo, falando ainda sobre o Domi e sobre a equipe do Flamengo, a gente percebe que o Domi quer estar rodando sempre a equipe, né? Por quê? Porque existe a situação de condições física mesmo. Isso está sendo claro para nós. Olha quantos jogadores já sentiram contusões musculares. O Marquinhos sabe disso, que isso aí é problema físico, né? Isso é fato. Então o Domi tem razão. Eu acho que amanhã, contra o Bahia, e não irei ficar surpreso se o René vier na lateral esquerda e o Felipe Luiz ficar no banco, pela idade, pelo desgaste, porque está vendo o desgaste mesmo. Os caras estão parados, que eu acho que o erro, aí é onde vai entrar a minha opinião, no sentido de que o erro foi quando a diretoria deu 11 dias de descanso para essa galera que tinha passado meses sem voltar aos treinos. Então, não havia essa necessidade e agora estamos sentindo, certo? Estamos sentindo muito na condição física. Então, assim, para mim não será surpresa o René vir na lateral esquerda amanhã, porque o Isla já provou que tem condições de jogar pelo menos meio tempo aí, porque eu acho que aí foi a questão do Domi. Não ter botado o Isla no início, porque o Isla não estava pronto fisicamente para jogar e render o tempo todo, os 90 minutos. Então, acho que ele optou mais por render na lateral por isso. O que é que vocês acham? Pode falar, Marcos Adriano. Pô, tranquilo. Falou tudo, Luiz. Falou tudo. Eu acho que nada melhor do que a sensibilidade, principalmente, né? O Felipe aí vem jogando, né, o tempo todo. E bem, tem aquela infelicidade do gol contra, mas jogador que tem crédito com a torcida do Flamengo, um cara super profissional, um cara que chegou, vestiu a camisa do Flamengo, vestiu o manto do Flamengo, tá dando super certíssimo, que continue assim até o final. E você falou muito bem, agora que não pense o torcedor que o Bahia é qualquer Bahia, não, cara. Né? É só lembrar daquele último resultado da Fonte Nova, aquela porrada lá que o Flamengo, infelizmente, tomou, né, o ano passado. Né? Foi aí que o Flamengo começou a criar força, né? Foi contra o Bahia. Então, que não espere. Tem um amigão meu, que é meu conterrâneo, que joga lá, de vez em quando faz um golzinho, que é o atacante Gilberto, né, daqui. De vez em quando a gente sempre conversa. E, meu amigo, não é só o Bahia, não. É todos os times. Jogar contra o Mengão, jogar contra esse aqui,
É a vida dos caras, meu amigo. E você, Luiz, parabéns pela tua colocação. Eu acho que não só é hora de jogar com inteligência, né, principalmente com a cabeça, mas principalmente se vê que está super carregado, pode ter certeza, velho, um descanso não vai tirar, né, não vai tirar nada de ninguém, meu irmão. Quer dizer, vai tirar sim o cansaço e aquele peso nas costas, né? É isso aí, galera. Vai lá, Marcelão, pode mandar. Fala você, Franklin. Bom, eu faço das palavras do Luiz Lima as minhas. Com certeza absoluta, eu no lugar do Domi, eu faria isso por vários motivos. Vários. Primeiro deles, o Felipe Luiz jogou 6 partidas. É um cara que já tem uma certa idade. Então, com certeza absoluta, eu faria isso. Sem nem meia vez. Até mesmo para premiar um René que se doou ali pela lateral direita 2 vezes, se desdobrou para marcar um Soteldo, que é arisco pra caramba, e que foi dado como o lateral da rodada, o melhor lateral direito da rodada, sendo o lateral esquerdo. Então, eu o premiaria por vários motivos. Felipe Luiz ia dar uma segurada no banco, não por estar mal, e sim para rodar a equipe nesse sentido, eu concordo em gênero e grau. Por quê? Já tem uma certa idade, tem um tal de Nino Paraí, joga pela direita, que corre igual notícia ruim. Ele e o Elber, cara, fazendo triangulações, que inclusive o Felipe Luiz, no primeiro jogo, sofreu com o cara, irmão. Então, com certeza absoluta, eu jogaria o René ali, sem dúvida nenhuma, é até merecido, porque o René é um bom jogador, e ele vem cheio de moral, irmão. Ele jogou muito bem na lateral direita, marcou muito bem, então já premiaria ali. Felipe Luiz, dá uma segurada, você precisa descansar, viajou. E eu acho, antes do Marcelão mandar o papo aqui, eu quero falar o seguinte, sempre disse isso, assim que o Felipe Luiz chegou no Flamengo, ele chamou o Jorge Jesus no canto e desenrolou no ouvido. Olha o grande Jorgeão aí. Me perdoe, galera, hoje minha internet tá só Jesus. Te perdoe, irmão, seu vacilão, era pra estar aqui. Só Jesus não, tá vascando. Tô brincando, eu sei como é que é isso, tá minha internet também vive vacilando. Coisa de vasquinho aí. Mas daqui a pouco você volta, se não voltar, nós vamos tentar aqui dar uma segurada na onda desse teu grupo maravilhoso, mais querido no mundo, e quero estar lembrando aqui que são mais de 70 mil membros. Um grupo que tem essa quantidade de pessoas, irmão, só pode ser um grupo sério, que tem credibilidade. Então, grande Jorge Chianelli, você está de parabéns pelo que você vem realizando aqui no teu Instagram, amigo de todo mundo, máximo respeito ao nosso grande Jorge Chianelli, tá bom? Tamo junto, vamos tentar fazer o melhor aqui para manter o nível do teu grupo. Valeu, irmãozão? Voltando da onde eu estava falando aqui, eu acho isso, cara. Eu acho que tá na hora, sim, de dar uma rodada na equipe, mas com inteligência. Então, por esse motivo, eu lançaria o René lá. E assim, como eu estava dizendo, quando o Felipe chegou no Flamengo, o Jorge Jesus no canto e deu uma desenrolada no ouvido dele, dizendo que ele gosta muito, demais, que houvesse uma grande oportunidade para ele estar atuando pelo meio campo. Eu acho que ele tem qualidade para isso. Se é para fazer uma loucura, como o René na direita, por que não, no segundo tempo desse da vida, num jogo fraco, onde o Flamengo está metendo 2-0, testar ele ali, mesmo porque na final do Mundial contra o Liverpool faltou um meia de ligação. Eu faria uma coisa como essa, tendo em vista que o Felipe Luiz só corta para o meio. Dificilmente vai para a extrema para cruzar uma bola na área. Então, eu acho, bom, na minha opinião, depois do Marcelo falar, gostaria até de saber do grande, que é o nosso jogador da bancada, e o Luiz Lima, o que vocês acham dessa minha opinião? Com a palavra, nosso grande Diogo Nogueira da bancada aí, Marcelo Melo. Opa, que isso. Não, vamos lá, ó. Quando a gente tem ideias diferentes, não quer dizer que a ideia que é diferente tá errada ou é ruim, tá certo?
Mas eu vou discordar do Franklin agora na questão do Felipe Luiz, porque, na minha opinião, amanhã é um jogo importantíssimo. Nós precisamos demais desses 3 pontos. O Felipe Luiz, ele tem muita experiência, né? A gente não precisa nem aqui, não precisa nem falar, né? A experiência toda que esse jogador tem, importantíssimo para o Flamengo. E por que eu não entraria não deixaria ele no banco? Porque nós já estamos sem o Gerson. Vocês estão me entendendo? Então já estamos sem o Gerson, né? Tudo bem que lá no ataque já estamos sem o Gabigol e tal, mas na parte defensiva, principalmente, que a função do lateral, basicamente, né, a principal função, pelo menos na minha visão de futebol, é a parte defensiva, né, pelo menos um pouco mais do que o ataque, eu vejo dessa forma. Eu entraria com força máxima amanhã contra o Bahia, tá certo? Colocaria o Isla na lateral direita, colocaria o Felipe Luiz para jogar, tá certo? No decorrer do jogo, no segundo tempo, o Felipe Luiz cansou, o jogador lá do Bahia, que me falha a memória aqui do nome dele, que ele é muito rápido mesmo, eu sei quem é. Se estiver dando muito trabalho, aí você faz uma substituição. Então, com relação a essa parte de amanhã, o jogo de amanhã, eu entraria com força máxima, com o que tem de melhor, por mais até que não estivesse, de repente, 100%, mas o que a gente está sabendo é que o Felipe Luiz está jogando, está normal, está 100%. Talvez não esteja no auge da forma física ainda da temporada. Mas eu iria com força máxima, principalmente porque o Gerson amanhã não joga. E aí, Luizão? Então, eu não gostaria de ver o Felipe Luiz jogando no meio de campo ainda. Acho que ainda não é o momento. Tendo em vista que nós temos um Diego Ribas, que pode jogar no meio de campo. Temos o próprio Pedro Rocha, que entrou no jogo e jogou muito bem ali, fazendo aquela função de meia. E o que mais me chama a atenção é que me parece que o Dome não consegue ainda ver jogando junto o Arrascaeta com o Everton Ribeiro. Então, eu acho que seria uma situação que tem que se pensar, porque volta e meia ele tira o Arrasca ou ele tira o Everton Ribeiro. Eu acho que ele, no meio de campo, ele ainda está ainda confuso em quem deveria fazer esse quadrado ali no meio de campo. Então, assim, por isso eu não queria ver o Felipe Luiz ainda jogando de meio de campo, não. Eu pouparia o Felipe Luiz no jogo de amanhã, o René para uma marcação, porque vai cair em cima dele aí o Nino Paraíba, né? O Nino Paraíba, um cara desse aí que é veloz, Bahia. Eu moro na Bahia, sou baiano, mas não sou muito... não acompanho muito o futebol baiano, eu acompanho o Flamengo, eu sou flamenguista e só torço pro meu Mengão mesmo, não torço para outro time. Então, mas assim, eu falando do elenco do Flamengo, eu acho que é por aí, eu acho que não é o momento do Felipe Luiz ainda ir pro meio, não. Com a palavra aí o Marcos Adriano aí. Só antes do nosso grande jogador da bancada falar, tecnicamente, eu quero estar fazendo adendo aqui. Rapaziada, eu não disse que eu colocaria o Felipe Luiz amanhã no meio campo, não. Eu disse numa situação de jogo, você está entendendo? Pode ser que isso acontecesse até amanhã, eu mesmo como treinador. Porém, eu estou dizendo uma situação de jogo. Eu frisei bastante aqui, entre aspas, quando eu estiver bem, 1-2-0, segundo tempo, eu o testaria ali. Entendeu? Acho que ele tem qualidade técnica para poder jogar no meio campo ali, porque todas as jogadas de triangulação do Luiz é pela bola no chão, é tabela. Ele coloca muito jogador na cara do gol, um Arrascaeta, por exemplo, um Everton Ribeiro, porque ele tem uma visão de jogo impressionante. E eu testaria ele ali exatamente como Jorge Jesus fez quando ele chegou. O nosso mito era quem já, que a gente não via sendo Cuejá na primeira volância. Porém, o Jorge Jesus botou o Ilharão ali e disse, ele comeu bola. Nesse jogo agora, o Domi botou o Gerson de primeiro volante e o Thiago Maia mais adiantado. Então, são questões... Eu não estou dizendo que eu ia botar ele agora, não, gente. Pelo amor de Deus. E lembrando que o Luiz Lima disse lá atrás sobre o Gustavo Henrique, dele ter sido utilizado no Flamengo na lateral direita, ele jogou no Santos meio campeonato brasileiro de lateral direito. Exatamente por isso ele foi testado ali. E para quem não lembra, o grande brabo que para mim saiu pela porta dos fundos, dicas de passagem,
O grande Rafinha, quando chegou no Flamengo, ele chegou dizendo para o Jorge Jesus, Gava, em outra posição também, que ele gostaria de atuar de volante um pouco mais na frente. Então, exatamente por isso, Jorge Jesus, sem conhecer a equipe, foi contra o Emelec, deu aquele mole ali. Mas, enfim, grande Marquinhos Adriano vai falar agora tecnicamente sobre tudo que comentou aqui. Marcelão, ia falar alguma coisa antes, Marcelo, você? Não, é porque... Obrigado, Marquinhos. É porque eu ia falar a mesma coisa que o Franklin disse. Eu não disse também que ia botar o Felipe Luiz para jogar pelo meio, não. O que eu falei era botar o Felipe Luiz na lateral esquerda mesmo, não entraria com o René, só isso, só. Cara, concordo, velho, com vocês, mais uma vez, indo e voltando. Concordo com cada um que falou, como a gente falou no começo, cada um tem sua opinião. Mas você pode ver, unindo todas, pode ter certeza que a gente quer chegar no objetivo que meu pensamento e outra, avisar que a gente não está em começo de campeonato, não. A gente já está quase no final de ano, meu amigo. Entendeu? Foi a epidemia que parou os campeonatos. Entendeu? A gente não está em começo de temporada. Muito pelo contrário, a gente está quase no final de ano. E outra, o Flamengo já está na hora, já está no momento de fazer sua cara, de criar sua cara, de mostrar sua cara. Vai começar a Libertadores, uma coisa que a gente foi campeão, é o clube a se bater, é o clube de regatas Flamengo, é o Mengão, vão caçar o Flamengo porque fomos campeões, então vamos entrar com todo respeito, mas para entrar com todo respeito a gente tem que ter um time. Então, Felipe, jogando na lateral esquerda, no meio, né, na zaga, importante é que jogue, se una ao treinador, como a gente falou, na hora de dificuldade, como o Frank falou logo no começo, o Marcelinho também, né, todos os clubes grandes, né, tem que ser unido, mas também passa por dificuldade. Muita gente lembra que o ano passado foi depois de uma dificuldade que o torcedor do Flamengo pegou no pé do Jorge Jesus e no time do Flamengo, que o Flamengo deu a volta por cima. Então não vamos usar isso, né, de desculpa. Eu acho que já está na hora, a gente já demonstrou que temos clubes, quase 100%, eu acho que 85%, 90% do time do ano passado, então quer dizer que é o mesmo time, jogador não desaprendeu. Eu não entendo por quê, né, esse negócio do fisicamente, porque a gente parou. Eu tenho certeza que hoje em dia o jogador profissional está se cuidando e muito se cuidando, mesmo na parada. Eu acho que eles se cuidaram também, então eles não desaprenderam. Então que dê continuidade, que Deus abençoe, torcemos muito por isso, mas que o Flamengo, na minha opinião, já está a hora de mostrar sua cara, já está a hora de pôr respeito, né? Como sempre teve, respeito a gente tem. Né? Muita gente, outros torcedores, falam às vezes mal da gente, né? Às vezes você sabe por quê. Né? Porque eles falam mal da gente. Eles se incomodam com a gente, não é porque a gente está mal. Eles sabem que uma hora ou outra o Mengão vai encaixar, o Flamengo vai chegar nos seus objetivos. Mas com certeza já está na hora, porque tem um grande clube. Essa camisa aqui, meu amigo, é uma das melhores do mundo. Uma das melhores do mundo, não é do Brasil, não. É uma das melhores do mundo. Eu tenho orgulho de dizer isso, e tenho orgulho de ter vestido ela. Então, Mengão, já está na hora. Vamos lá, vamos dar a volta por cima, vamos se unir aqui, os nossos comentários, as nossas opiniões, e pode ter certeza, mostrar lá para o torcedor que está nos assistindo, que a gente quer que o Clube de Regatas Flamengo cresça e muito, porque tem nome, tem camisa, tem jogador, que o treinador começa a dar certo. E é isso, galera. A simplicidade e a humildade que acompanha também. Boa. Fala, Marcelão. Pois é, rapaz. O que acontece é o seguinte, o que me alegrou bastante, que me deixou mais animado no Domenech, foi que realmente ele falou uma coisa que vocês devem estar sabendo, que realmente abriu um pouco a mente, né? Eu estava realmente muito transigente com ele, muito chateado, a forma que ele estava escalando o time, não estava gostando, estava nítido que tinha coisa errada ali na história. Porém, ele disse uma coisa muito relevante, que existem muitas maneiras de você ganhar. Qual era a maneira do Jorge Jesus? Entrava com aquele time que a gente sabe de qual é salteado, tá certo? Sem poupar ninguém, muita movimentação, muita intensidade na marcação, e foi assim que a gente, basicamente, que a gente chegou onde chegou no passado. O Domenech, ele tem um estilo diferente.
ele vai rodar o elenco, não vão ser todos os jogos com os mesmos jogadores, sempre vai ter uma surpresa, sempre vai ter uma escalação diferente. Então, assim, a gente vai ter que se acostumar com isso, e isso não quer dizer que seja ruim. Isso pode ser bom, porque pode ser uma outra maneira de a gente de ganharmos os campeonatos. Inclusive, a maneira que a gente jogava no passado já estava ficando manjada. Tem esse detalhe. Os times já sabiam como é que o Flamengo estava jogando. E agora mudou. Então, isso pode ser um ponto positivo. Agora, eu quero só deixar aqui uma opinião antes que eu esqueça, porque, assim, eu não gosto dessa situação de trabalhar muito com goleiro. Não sei a opinião de vocês com relação a isso. Eu não gosto. Vou explicar por quê. Você, quando começa com goleiro, você usa muito goleiro, né? Obrigatoriamente, os zagueiros, eles vão lá, cada um para uma ponta, perto onde cobra o escanteio, né? Eles abrem para poder receber a bola, tá certo? Nisso, como eles chegaram para trás, o time também chega. Se você perde a bola ali, tá muito perto do gol, cara. Tá muito perto. Eu não gosto. O Sampaoli joga assim também. Eu prefiro o contrário, igual o Jesus jogava. O primeiro volante volta, entra no meio dos zagueiros, recebe a bola e começa a fazer o processo ali de saída de bola. Tá certo? Eu acho que nisso eu não consigo ainda postar no Domenech, mas eu acredito que pode dar certo, sim. É uma outra maneira de jogar, é uma outra forma de ganhar, igual ele mesmo fez questão de dizer na entrevista dele, e eu acho que o Marquinhos está coberto de razão. A gente precisa agora engrenar, precisa ter união, precisa dar força para os caras, até porque, se o Domi sair, vai entrar quem, galera? Quem? Não tem, mano. Não tem. Renato Gaúcho está empregado, não sai do Grêmio de jeito nenhum, ainda mais agora. O Galhardo do River Plate, mesma coisa. E aí? Tem aquele lá do Independente Del Valle, mas é uma outra aposta, porque quando você treina o Independente Del Valle, você tem um peso. Quando você chega para treinar o Flamengo, é outra história. Então, vamos dar força para o Domenech. Isso eu concordo também muito com o Marquinhos. Então, galera, só para a gente entender um pouco aí a questão. Marquinhos, você como ex-jogador, você tem uma visão mais ampla do que nós. Mas eu vejo muito mimimi, na minha opinião, no Brasil, eu vejo muito mimimi quando um treinador chega e, vamos dizer assim, barra um jogador, como o Domi fez com o Arrascaeta. Tirou o Arrascaeta, botou lá no banco, e a torcida, a galera no YouTube, em todas as plataformas, começaram a questionar. Então, assim, eu vejo muito isso no Brasil. Lá fora, a gente vê jogadores de nome comendo no banco, ou seja, indo para o banco, e não é essa agonia toda como é no Brasil. O que é que você pensa em relação a isso? Eu acho, Lubo, você está coberto de razão. Pô, parabéns até pela sua opinião. Eu acho só se for um treinador burro, velho, pegar um jogador que está querendo jogar, está bem em campo, principalmente na partida, e tirar. Porque tem raiva, porque não foi com a cara, porque não é jogador. Não, meu irmão, se o cara está bem, a torcida está vendo que ele está jogando bem. Tem que continuar, só se for burro. Né? Só se for burro. Eu pegar meus jogadores, meus craques, porra, pôr no banco, irmão, é um suicídio para mim. Entendeu? É como a gente está falando aqui, comentando, e todos nós somos iguais na opinião. O Flamengo tem que melhorar. O treinador... Agora, uma coisa muito também que eu ia falar no começo, galera, que é o seguinte, o que a gente, às vezes, não é questão de que não entende. Às vezes a gente viu, a semana passada, vários jogadores saindo do treino que até foi fechado, e todo mundo feliz, dizendo, pô, uma aula de treino, uma aula de inteligência. Cara, por que não levamos aquilo para campo, cara? Por que não levamos aqui? Por que segredo foi esse? Que aula foi essa? Né? Não é que não deu certo no jogo contra o Santos. É importante a vitória, sim. Vai para clube grande, que nem o Flamengo. O importante é ganhar e convencer. Né? É ganhar e convencer. Trabalhei com um dos melhores treinadores do mundo, que ele dizia, o importante não só é jogar bonito, não só é ganhar e jogar bonito. E o Flamengo é sempre cobrado, galera. O Flamengo é muito mais cobrado, é o mais cobrado. A gente tem que jogar bem e ganhar, e convencer. Então, eu acho que, como a gente falou, e a opinião do Lula, com certeza, é uma
é uma opinião inteligente, e é como a gente fala, é colocar os jogadores certos na posição certa, né? Se não der. Outra opinião também, eu queria perguntar aqui para vocês, né? Eu não sei se vai na colocação da opinião de vocês, o que vocês achariam de o Flamengo contratar um terceiro goleiro de nome, cara? Né? De nome. Olha aí fazendo falta agora, um goleiro fazendo falta agora, né? Com todo respeito aí às categorias de base do Flamengo. Mas tem goleiro que vai jogar ou vai ficar no banco que às vezes o torcedor nem conhece. E time grande começa com um grande goleiro. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acharia que o Flamengo contratasse um goleiro bem, cara. Um goleiro também que desse sua confiança. Poderia ser o terceiro, mas, pô, aqui entraria o melhor. Olha os dois aí, os dois nossos titulares, né? Fazendo falta agora nesse momento. O grande problema, Marquinhos, de você ter um terceiro goleiro é que essas oportunidades que acabam aparecendo, elas são meio escassas, né? Então, vamos pensar agora aqui, né? Seria muito bom mesmo. Quanto mais jogadores de qualidade tiver, porra, melhor. Mas vamos pensar, né, hoje, na nossa realidade. Você vai ter um terceiro goleiro aí ganhando um salário muito bom, porque é um jogador de ponta. E para ser pouco utilizado, num momento de crise, talvez não fosse agora o momento de ter um terceiro goleiro, de nome, entendeu? Eu acho que dava para aproveitar um pouco a galera da base, né, por causa desse motivo. Mas eu acho válido, sim, ter um terceiro goleiro de nome, até para fazer uma venda futura, né, e investimento, pegar um goleiro jovem que tenha nome. Exemplo, Marquinhos, eu não sei se ele é jovem, me foge a idade dele, o Tadeu. Sabe o Tadeu, goleiro do Goiás? Ele é um ótimo goleiro. Ele é um ótimo goleiro. Boa noite, nação. Eu acho que Bruno Henrique tem que dar aquela arrancada. Os homens de criação têm que se mostrar o que eles sabem fazer. Abraço para a nação, Salvador, Bahia. Valeu, meu amigo ou minha amiga. Não dá para ver quem está mandando desculpa, mas o seu comentário é muito pertinente, com certeza. Todos nós queremos ver aqui o Bruno Henrique jogando a bola que jogou ano passado. E eu tenho certeza, com fé em Deus, em nome de São Judas Tadeu, que o Bruno Henrique já estará de volta, representando o seu melhor futebol. Aí eu vou só dar um pitaco aqui, né? Eu acho que essa questão do Bruno Henrique, sondagem, eu acho que isso daí, cara, eu não concordo. Eu acho que o futebol dele está ruim, não é por causa disso. Eu acho que é condição física mesmo. Eu acho que é alguma coisa psicológica vindo da mudança de treinador, tá certo? E eu acho que ele está demorando um pouco a se adaptar. Rola aquela acomodação por ser um jogador insubstituível, teoricamente, né, entre aspas, no caso. Então, acho que ele em breve vai voltar com seu futebol, se Deus quiser. Agora, voltando aqui, que a gente estava falando do goleiro, né? Pode falar, Marquinhos. Só endossar o que você está falando, eu acho que nesse momento, né, você falou de sondagem. Meu irmão, é nessa hora que o jogador tem que dobrar o futebol dele, cara. Não é cair o futebol, é dobrar. Entendeu? Para quando for sair, tá de bem com a vida, tá jogador de nível de seleção. Então, nesse momento, você falou e foi muito bem. Eu acho que esse importante negócio de sondagem não é a queda do futebol, né? A gente que jogou futebol com toda a humildade, a gente sabe que uma hora, né? Uma hora o futebol da gente não é que a gente some, não é que a gente esquece o futebol, mas tem uma hora do recomeço, né? Com certeza que a gente tem a dificuldade. Vamos lá, galera. Com certeza. E falando um pouquinho mais aí do jogo, Franklin, Luiz, uma coisa que eu assim, não curti muito, ou melhor, a gente não está muito acostumado a ver, por exemplo, o Gabigol saiu, torceu o pé, e naturalmente ali eu achei que o Pedro ia entrar, né? E ele foi e botou o Diego. Quer dizer, uma substituição para segurar o time, né? A gente não está acostumado com isso. Então, infelizmente, tem algumas coisas ainda que eu acho que o Domenech precisava ter um pouco mais de audácia, um pouco mais de vontade, sabe? Eu acho que está faltando um pouco isso. Fala você, Luizão. Então, Marcelo, eu acho que na entrada do Diego, o que o Dom quis fazer foi ganhar mais qualidade no passe, certo? E ter mais cadenciar mais o jogo. Na verdade, assim, o Diego, ele pensa, né? É um cara inteligente. Então, eu acho que o erro foi ter jogado o Everton Ribeiro para ser o atacante.
no meu modo de pensar, não era o Everton Ribeiro para ter ido para aquela função ali no momento. Agora, a entrada do Diego no lugar do Gabigol, a gente já estava ganhando de 1-0, já estava finalizando o jogo, ele queria mais ganhar ali com um toque de bola no meio de campo, um toque de bola que realmente teria uma classe maior. Acho que a técnica do Diego ia prevalecer, e para mim o Diego até entrou bem. Porém, o que eu achei errado foi o Everton Ribeiro ter ido para centroavante. Eu não seria o Everton Ribeiro, na minha opinião, poderia ter ido o Arrascaeta, que já fez essa função aí. Então, aproveitando aí... Eu queria fazer uma pergunta para o Frank depois aí. Aproveitando o ensejo, rapaziada, quero falar com o povo do chat. Vocês podiam fazer o seguinte: quando for fazer uma pergunta, quiser tirar alguma dúvida de alguma coisa, coloca o nome para a gente poder falar da pergunta aqui, sabendo quem está perguntando, que a pergunta agora foi muito pertinente, foi bacana, porque o Bruno Henrique em questão é o titular. A gente fica naquela, tá jogando bem, não tá, por quê? Mas a gente não sabe a quem nós estamos respondendo. Então, a rapaziada que vai começar a falar a partir de agora, coloca seu nome no final. Sou eu, fulano, da Bahia, do Sergipe, do Ceará, para a gente poder falar diretamente com você. Então, meu amigo ou minha amiga, Bahia, soteropolitano, falando daí, rapaz, do Bruno Henrique. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte: o Bruno Henrique joga muita bola, é o Papalego, The Best of Classics do Mengão, recebeu esse apelido, entendeu? Não foi à toa, joga muita bola, porém realmente não está num momento muito bom. Assim como eu acredito que toda a equipe, sem pôr, está com batimento. E segundo o nosso grande ex-jogadorzinho, já comentarista lá dos canais Fox Sports, ele disse isso daí no programa, né? Que disse que quero mandar um grande aí pro Matias de Salvador, Bahia, grande Matias. Então, Matias, eu vou falar diretamente para você, grande Matias da Bahia. Pois é, Matias. Então, sou fã do BH, irmão, sou fã. É um jogador selecionado, foi convocado para a seleção brasileira, não foi à toa. E tem, assim como andar de bicicleta, o cara não vai deixar de jogar futebol de uma hora para outra. Entende-se que o momento equipe titular do Flamengo em relação à transição de treinador, a gente sabe aqui, tá o Marquinhos aqui, eu joguei no Fluminense no 4-1-3-2. Esse era o Barata, volantaço, o moleque jogava muita bola. Quando chegou um outro instrutor, ele mudou a característica 4-3-3 e confundiu todo mundo. Assim como o nosso Domi, ele joga. Ele é da escola do Pep Guardiola, no qual é 4-3-3, 3 atacantes, que inclusive, isso é coisa minha, tá, rapaziada? Depois eu gostaria que o grande Marcelo, Marquinhos Adriano, Luiz Lima comentasse isso daí, porque quando foi noticiado que poderia vir Carlos Carvalhal, o Domi, o grande Del Valle lá, que eu esqueci o nome, eu estudei um pouco de cada um. Como é que é, Marcelo? Qual é o nome do cara? Ángel Ramírez. Ángel Ramírez, pois é. E o grande Domenech, ele joga no 4-3-3. E possivelmente um meia, infelizmente, ele vai barrar. Não tem jeito. Ele já chegou colocando toda hora o Vitinho para o jogo, barrando o De Arrascaeta, substituindo em 5 jogos 4 vezes o Everton Miteiro, já para nos mostrar que, infelizmente, o 4-3-3 dele não nos cabe 2 meias. O De Arrascaeta, por que ele comeu a bola, grande Marcelo, nisso? Ele foi colocado no banco e todos nós aqui podemos ver que ele fez uma coisa que não deveria, agiu como criança, foi lá e fez fofoquinha no departamento de fisiologia, no departamento médico com o doutor Tanuri, perguntando, vem cá, eu tô contundido? Tô machucado? Tô com problema? Porque o Domi me barrou. Então, rolou um desconforto dentro do Flamengo devido à barração dele, que nem ele entendeu. E acredito que ninguém aqui tenha entendido como que barra Arrascaeta, que todos os jogos, por mais que esteja
com baixo rendimento caramita. O que pesa nesses jogadores de hoje é o cansaço, é a condição física que a gente está vendo, que termina o primeiro tempo, os caras estão totalmente ofegantes. Segundo tempo, a gente desconhece Bruno Henrique. Disseram que todo mundo estava fora do seu condicionamento físico. E a nutricionista do Flamengo teve que intervir. Então, pessoal, o que eu acho disso daí? Eu penso da seguinte maneira. Foi como o Marquinhos Adriano estava falando. Os melhores têm que jogar. Dá tudo no primeiro tempo. Dá tudo no primeiro tempo. Entendeu? E depois a gente viu no que dá. O Flamengo contratou exatamente para isso. As 5 substituições que o Domi deveria fazer e não estava fazendo exatamente para isso. Pedro Rocha, Pedro Queixá, Michael, Thiago Maia, eles são titulares em qualquer equipe do nosso país. Então agora, sem o Gerson, eu boto um Thiago Maia e Arão de olho fechado, tranquilo. Sem um Bruno Henrique, eu coloco um Pedro Rocha lá pela esquerda, a posição que ele mitou no Cruzeiro, tranquilo. Sem um Gabigol, eu coloco um Pedro Queixada que joga muita bola, inclusive, muito melhor do que um Gabigol, tranquilo, cara, tranquilo. Em relação ao Isla, a lateral direita, respondendo o grande Marcelo Melo, eu não acredito que ele vai entrar com o Isla. Vocês podem me cobrar amanhã. Eu acho que ele vai vir com o René de novo. Gostaria, diante do Marcelão que levantou o dedo, saber da opinião do nosso grande técnico aqui, né? Nosso grande jogador da bancada. O que você acha disso, Marquinhos Adriano? Tem que encarar, né? Tem que encarar, que eu acho que tem que encarar, colocar, como a gente está comentando, né? Colocar os melhores, deixar desse tititi. Time grande não existe isso, nunca existiu. Né? É negócio de time pequeno, de time amador, com todo respeito. Né? Já fui jogador amador. Né? Eu acho que nem isso mais existe em times amadores. Tititi, essa conversinha, essa desunião, não. Vamos embora, velho. Aqui é Flamengo, aqui é Mengão. Aqui é uma história linda, maravilhosa, cara, que tem. Quantos jogadores, cara, quantos craques, quantos jogadores nível de seleção brasileira, mundial, vestiu esse manto, né? Então, pô, deu tudo certo ano passado. Essa aí é a coisa mais linda, cara. Essas daí, todas essas daí e outra, não é uma camisa, isso é um manto, cara. Isso é um manto maravilhoso. Então, Franklin, Marcelo e Luiz, eu acho que sim, pô, já está a hora de encaixar, já está a hora da gente ter uma consciência. O Domi, como o Marcelo falou, que ele não vai repetir, mas que ele não repita, que dê certo, dê vitória, né? Entre com o Felipe, Luiz ou não, na lateral esquerda, né? Como o Lula falou também, um jogador importantíssimo, o Marcelo falou, jogador importantíssimo, cara, que eu acho que ele não está se mostrando cansado, né? Cara, ele está jogando no mesmo nível, né? E principalmente, cara, eu já joguei daquele time do Santos, cara, naquela Vila, ganhar do Santos ali não é qualquer um não, cara, que ganha não do Santos, não é toda hora não, cara, que o time chega ali, faz uma graça e vence não, entendeu? Então o Mengão jogou certo, o René do lado direito também concorda aí, e com certeza o René pode vir de novo na lateral direita, já que deu certo, né? Continuar dando certo. O Isla vai entrar devagarzinho aí, vestindo o manto, entrou muito bem contra o Santos, né? Chegou no fundo fácil, cara, demonstrou que é um ótimo jogador, já deu um bem-vindo, né, cara, vestindo a camisa do Flamengo. Então, com certeza, o time que colocar, temos que encarar o Bahia, com todo respeito à equipe do Bahia. Mas, meu irmão, vamos ganhar, começar a ganhar, porque, ó, o lugar do Mengão é brigando lá em cima, Frank, Marcelo e Lula. É isso aí. Meus amigos, eu queria fazer uma ponderação aqui, que eu fiquei muito irritado na semana passada, porque, assim, eu vou apoiar o Domenech, porque ele é o nosso técnico no momento, ele precisa de apoio, sabe? Eu acho que todo mundo tem que pensar assim mesmo, nós torcedores do Flamengo, é o momento de apoiar sim, porque é um momento de dificuldade, porém, eu não vou deixar de falar coisas que eu não concordo, não vou. Uma coisa que eu não concordei e não consigo entender, na verdade eu até acho que eu entendo, entra naquilo que eu falei no início da nossa live, que é aquela personalidade. O Domi é um cara mais
na dele, é um cara mais simpático, é um cara mais boa praça, né? O Jesus, não. Por que eu estou falando isso? Nós tivemos na semana passada uma semana para treinar, certo? Segunda-feira foi folga. Para começar, eu sei que existem as leis trabalhistas, precisa-se dar um dia de folga por semana. Porém, folga, meu amigo. Se o problema é o físico, tá todo mundo vendo que o Flamengo realmente não está 100% fisicamente, eu acho que teria que partir dos próprios jogadores. Galera, olha só, não tem folga. Vamos abraçar, vamos treinar. Aí, beleza, deu folga para os jogadores. Ó, o Pedro, Aracaju, Sergipe, dando boa noite. Boa noite, Pedrão. Saudações rubro-negras, meu parceiro. Boa noite. Vamos boa lá. Noite, Pedro, tamo junto. Na segunda-feira, nós tivemos uma folga na segunda-feira. Na terça-feira, nós jogamos, nós treinamos só meio período, tá certo? Não foi isso? Nós treinamos só meio período. Na quarta e na quinta, foram os únicos 2 dias que nós treinamos, não foi isso, Frank? Como é que foi o esquema? Segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Integral, de manhã e tarde. Terça-feira, folga. E sábado, meio período para ir para o jogo. Então foi segunda-feira integral, quarta e quinta integral, é isso? Isso. De manhã e tarde, 2 períodos. Entendi. Porque o que eu ia dizer com isso? Porque eu tinha visto realmente uma informação que era um pouco diferente. Que eles tinham treinado só integralmente, só na quarta e na quinta, tá? Mas você está falando aí, eu acredito que eu devo estar equivocado. Mas vamos lá. Há quanto tempo que a gente não vê treinamento do dia inteiro no Flamengo, desde que o Domenech chegou? Se a parte física que é o problema, tem que botar os caras para treinar, pô. É o dia inteiro, tá ruim, tá jogando mal, tá reclamando que tá gordinho, ou tá magrinho, ou isso e aquilo, bota para treinar. Pô, os caras ganham um salário altíssimo. O jogador hoje no Flamengo ganha muito bem. Calma aí, qual o problema do cara chegar de manhã cedo e sair à noite? Sair no final do dia? Qual é o problema disso? Para aprimorar a parte física. Não é a parte física que está pegando? Então, eu queria fazer só esse adendo aí, porque realmente eu fiquei muito estressado, para não falar outra palavra, com relação a essa questão aí. Então, senhores, nós já estamos aqui com 1h10 de live, né? Então, assim, para não ficar muito cansativo, nós vamos para as nossas considerações finais. Eu já queria deixar para vocês, para cada um comentar, e não pode fugir da raia, tem que ser direto e objetivo, realmente. E pode ir se despedindo da galera para a gente encerrar nossa live hoje e prometemos voltar na próxima terça-feira, se assim Deus permitir. Para a bancada, e quero começar com o meu amigo Frank, porque esse eu sei que não foge da raia. Frank, você sendo um homem, amanhã, qual seria a sua escalação? Quem você colocaria para jogar? Lembrando que o Gerson não poderá jogar, Diego Alves não poderá jogar e o Bruno Henrique. Então, quem você escalaria para amanhã e qual o seu placar entre Flamengo e Bahia? Depois do Frank, eu quero ouvir o Adriano e depois o Marcelo para a gente encerrar. Irmão, eu nunca costumei perder gol na cara do gol. E com um passe desse daí, rapaz, tá maluco? Eu domino e é sacola. Irmãozão, a coisa mais fácil do mundo é escalar esse Flamengo sem Gabigol, Bruno Henrique. Podia ter 4 desfalques que, para mim, são muito fácil escalar, com todo respeito. Não estou dizendo que eu sou o cara, não. É porque nós temos tantos jogadores com qualidade ali que seria fácil, cara. A gente tem quase 3 times bons ali. Vamos lá. A gente sabe que, infelizmente, nosso Diego Alves, probleminha no ombro, ele não vai para o jogo. Que o César, infelizmente, testou positivo. Antes de falar aqui, eu quero mandar um abraço aqui pro grande Flá Pedro de Aracaju. Ele está dizendo aqui, eu também dou o maior apoio ao nosso técnico. Valeu, meu camarada, grande Flá Pedrão. Bom, reunindo com o nosso grande Luiz Lima, disse aqui. No gol, Gabriel Batista.
Não tem outro. Gabriel Batista. Na lateral direita, eu não sei como se encontra. Entenda bem. Acabei de falar da loucura colocando o René na direita. Só que eu vou do time do Franklin e não do Domi. Pensando pelo Domi, eu acho que provavelmente ele volte com o René, porque o Isla não deve estar com a sua qualidade física totalmente apurada para jogar os dois tempos. Então, acredito que ele, Domi, comece com o René. Mas Franklin, cara, pensa eu no lugar do Matheus, na segunda vez que foi escalado o René na lateral, eu já tinha pedido para sair, ó. Me bota nesse grupo City aí, irmão. Me bota nessa leva aí de Caio Roque, de Vinição, porque eu quero sair. Eu não presto para jogar na lateral direita, porque os caras estão improvisando no lateral esquerdo ou na direita. Só que eu não colocaria o René. Eu colocaria Mateuzinho, ou se é para improvisar, um Matheus Tuller, para dar mais moral para a rapaziada do meio para frente ali. Lateral esquerda, com certeza absoluta, eu vinha de René amanhã, dar um descanso para o Felipe Luiz. Eu disse aqui que eu colocaria os melhores, e para mim o melhor amanhã é iniciar com o grande, mesmo porque ele arrebentou na direita, eu dava isso como prêmio para ele começar de titular. No meio campo, na volância, sem mistério, até a minha mãe que não entende futebol colocaria o Ilharão e Thiago Maia, e ponto final, não tem outro. Do meio para frente, mais fácil ainda. Arrascaeta, Everton, Pedro Rocha e o Pedro Queixada. Michael de opção, porque para mim ainda não dá para entrar de titular. Quero mandar um grande abraço para toda a rapaziada do chat que participou intensamente aqui com a gente. Pedir mil desculpas por não ter lido mais pessoas, porque a nossa internet hoje está uma graça, só Jesus. Vocês puderam ver aí que o nosso anfitrião, o dono da página, o grande Chianelli, nem participou para ter dado ruim. Grande abraço para o Marcelo Melo, para o Luiz Lima, apresentando aqui o Nação Urubu 81. E esse cara aqui, ó, para os matos que não sabem, esse cara aí só era o lateral que o Tele Santana mais gostava. Tele, que quase não ganhou nada no futebol brasileiro. Esse daí, ó, multicampeão aí pelo Mengão, jogava na direita, jogava na esquerda, batia com as duas pernas. Marcos Adriano. Quem não conhece, procura a história dele no Google, que vocês vão se emocionar, máximo respeito. E que detalhe, hoje, por ser nosso amigo aqui, é um cara genial. Especial, não é porque eu dele não, tá? O Marcelo aí que não me deixa mentir, Luiz Lima também, um cara de um bom coração, um cara que tem Deus no coração, e que eu mando um abraço agora virtual para você, irmão, para você, para sua família, em nome de Jesus. E deixar a minha rede social aqui, né, galera? Quem não me segue no Instagram, @tudofla, tudo junto. E eu tô lá no YouTube também, dando a braba, galera. Quer informação sem blá, blá, blá? Se inscrevam no Clube do Fla. Clube do Fla, tudo junto no YouTube. Músicas, resenhas e tudo mais. Agora vamos saber aí do time, do cara mais pinta da bancada, irmão. Grande Diogo Nogueira Melo. E o placar, Frank? Obrigado, Frank, pelos seus elogios. Que aí você me deixa com a cara assim, rapaz, vermelho de sem graça. Muito obrigado. Vamos lá. Oi? O placar, faltou o placar. Ah, é. O placar, meu placar. Meu placar? Sim. 3-0 Flamengo. Vamos devolver, Boa. mano. Boa. Então vamos lá. Eu vou ser breve, porque eu acho que na minha opinião, assim, não tem muito o que inventar, não. Assim, vamos lá. Gabriel Batista no gol. Tuller, Rodrigo Caio. Felipe Luiz na lateral esquerda. Na lateral direita, Isla. No meio campo, Thiago Maia e o Arão. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o meu time Bruno Henrique não joga para amanhã. Oi?
Bruno Henrique está suspenso. O Bruno Henrique está suspenso. Tá certo. É o Pedro Rocha. Pedro Rocha e Pedro. Tá certo. Desculpa aí, galera. Pedro Rocha e Pedro. Esse seria o meu time para amanhã. E eu acho que eu também concordo com o Franklin que o Michael, ele até agora assim, não mostrou assim, pelo menos eu esperava um pouco mais dele, né? Acho que como titular ainda está um pouco cedo para colocar ele assim. Acho que ele serve até mais para o segundo tempo. E o meu placar, 2-1, Mengão amanhã. Desculpa aí, galera, rapidão. Queria aqui dar uma boa noite aí, desculpa mesmo. Queria dar uma boa noite aí para o nosso amigo o Luiz Lima, Nação Urubu 81. Muito obrigado, meu amigo, tá? Pela sua presença aí, ajudou muito a gente hoje. Muito obrigado aí, Franklin. Uma ótima noite, que Deus ilumine aí sua família, sua vida. E você, Marquinhos, que isso, é um prazer enorme, Marquinhos, ter você aqui com a gente, tá certo? Um cara muito gente boa, que dá aula de simpatia, tá certo? Além de ter sido, claro, um excelente jogador de futebol e um ídolo aí da nação, tá certo? Boa noite, galera. Fala, Marcos Adriano. Sua escalação e seu placar. Bom, galera, eu não vou ficar em cima do muro, mas vou dizer que concordo muito aí com o Franco, concordo muito com o Marcelo. A gente vai ter uma dificuldadezinha, entre aspas, né, no gol. Mas eu acho que o molequinho aí que vai entrar com certeza, como a gente está falando, aquele jogador que quer vestir o manto, quer entrar como titular, pode ter certeza que vai demonstrar, né, tudo que sabe. Não é à toa que vem da base, que o Flamengo sempre teve essa honra, né, de revelar ótimos jogadores maravilhosos da base. Né? Então, torço muito aí para o moleque que vai entrar, com certeza. Que escale bem, ou com o Felipe Luiz ou não, na lateral esquerda, René na lateral direita. Eu acho a zaga com 2 canhotos. Eu acho que eu bato na mesma tecla. Eu acho que o dono tem que ser inteligente e, principalmente, os jogadores têm que se unir, né? Que, com certeza, vamos pegar um clube que já nos deu dor de cabeça o ano passado, a gente conhece. E outra, não é porque a gente perdeu, né? Aqueles 3-0, se não me engano, né? 3-0 o ano passado, que a gente vai respeitar o Bahia, não. A gente vai respeitar o Bahia pela história que o Bahia tem. Também em campeonatos brasileiros, né? Já foi campeão brasileiro, sabe da sua força, né? Tem ótimos jogadores também esse ano. Então, concordo com o Frank, com a escalação do Frank, com a escalação do Marcelo também. Vamos, né? Perdemos muitos jogadores aí por causa de cartão amarelo, como o Bruno Henrique, né? Nosso goleiro Diego, principalmente por estar machucado. Mas eu torço muito, eu amo o Flamengo, amo demais, principalmente quero ver o Domino acertar como treinador, jogadores voltar principalmente, né? A jogar o futebol do ano passado. O futebol do ano passado, não. O futebol deles, que trouxe eles a vestir essa camisa aqui, né? Que trouxe eles a vestir a camisa. Então, vamos torcer que dê tudo certo. Já comece de amanhã, né? Amanhã contra o Bahia, com todo respeito à equipe do Bahia. Joguei lá, né? Conheço também a sua torcida, conheço também, principalmente, o clube do Bahia. Tenho o maior respeito por eles. Então, que dê tudo certo. Meu placar, 2-0 Mengão, né? Com certeza, jogando maravilhosamente, voltando a jogar tudo aquilo que sabe, se Deus quiser, mas com toda humildade, com toda coerência, e se Deus quiser que dê tudo certo. Meu irmão, o cheiro do coração do Franco, o cheiro do coração do Marcelo, Lula, o cheiro do teu coração, meu irmão, prazerzaço aí te conhecer, cheiro no coração do Jorginho Chianelli, que está lá nos ouvindo, nos assistindo, o cheiro no coração dessa galera rubro-negra, saudações rubro-negras a todos vocês, e mais uma vez, cara, feliz, satisfeitíssimo ter participado com essa galera, essa bancada maravilhosa. Como eu falei no começo, não é zoológico, né? Cheio de fera, meu querido, cheio de fera. Então, galera, agora eu vou deixar o meu placar. Meu placar é 3-0. 2-0. Para mim é 3-0, estou com o Frank. Na escalação do Frank aí, eu só colocaria o Isla para jogar. Essa era a minha modificação. Tinha que ir com ele logo de cara para arrebentar com tudo. E dizer uma coisa para a galera aqui. O Jorge Chianelli perdeu uma das melhores lives que nós fizemos. Tá lá, pé da vida. Eu acho que ele vai me chamar no PV aqui, vai me dizer um monte de coisa para você que me azarou para não participar. Mas assim, galera, foi um prazer imenso participar dessa live do grupo Sempre Flamengo. Aliás, do maior... Me ajude aí, que eu esqueci. Mais querido.
o mais querido do mundo. Pronto, não posso esquecer. Esse é o grupo que nós estamos sempre acompanhando. Jorge Chanel é parceiro, Franco é parceiro também, o Marcelão também. Então, assim, uma boa noite a toda a galera que nos acompanhou aqui. A galera está dizendo aqui, o Pedro está dizendo aqui, Pedro de Aracaju, vai ser 2-0. Então, mais um confiante da vitória. Fala, Franco. Antes da gente finalizar a live, eu não posso esquecer de falar com essa rapaziada do grupo do mais querido do mundo. Gente, para quem não sabe, o nosso grande anfitrião, dono do Jorge Chanel, ele fez lá um canal no YouTube. Antes de eu dar o recurso do mais querido do mundo, você é muito gente boa, Marcos Adriano. Qual o nome? Não, mano, manda o nome aí para eu não falar com você, irmão. Manda de novo a mensagem com o nome para o Marquinhos Adriano falar diretamente com você. Bom, o que eu estava falando aqui é o seguinte, quero falar com a rapaziada do grupo mais querido do mundo. Gente, 70 mil membros, acho que tem 70 mil já. O Jorge Chanel, o dono do grupo, acabou de criar um canal no YouTube excelente. Muitas entrevistas especiais com esse cara bravo, Marquinhos Adriano, Lico, Cláudio Adão, com o Zico, um cara muito influente no meio esportivo. Eu quero estar convidando a você, que faz parte do grupo do cara, que ele fica aqui todos os dias, aqui, todo momento, trazendo informações, informando a todos, tudo que vem acontecendo no nosso Mengão e no mais do mundo. Convido a todos vocês que estiverem ouvindo isso aqui para ir lá, cara, se inscrever, que é de graça no canal do cara. Quando passa jogo do Flamengo, você pode assistir pelo grupo, se inscrevendo lá no canal. É fácil, gente, vocês não vão gastar nem meio centavo. Vai lá, inscrever-se, clica no inscrever-se, aciona o sininho das notificações, clica em toda e pronto. Já estão inscritos no canal mais querido do mundo. É esse o meu recado. Quero aqui, ó. Fala aí, Marquinhos Adriano, é para você, meu mano. Aí, tamo junto, Marquinhos Adriano. Boa noite a todos. Flamengo, Pedro de Aracaju. Pedro, um cheiro no seu coração. Saudações, rubro-negro, melhor. Tchau, galera. Uma boa noite a todos. E é isso, papo dado. Valeu, rapaziada. Valeu, Jorge Chanel! Tchau, Jorginho! Falou, galera!